Olá, meninas, que Deus abençoe o dia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre jejum e posicionamento. Eu quero que você compreenda aquilo que Deus está fazendo com nós mulheres e o quanto é importante que você esteja posicionada no Senhor. Eu recebi alguns questionamentos relacionados ao tempo de mesa, né? O nosso vídeo que saiu na quinta-feira da semana passada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o episódio 1. Se você chegou nesse vídeo e ainda não assistiu o episódio 1, ao término desse vídeo você vai lá e assiste todos os episódios do tempo de mesa. Eu tenho certeza que vai ser muito pontual para você que tem recebido e sentido no seu coração o chamado do Senhor. Esse é um tempo onde o Senhor tem pedido para nós mulheres um posicionamento. Mas não é qualquer posicionamento, é um posicionamento diante do mundo espiritual. Nós precisamos entender algumas leis espirituais. E nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns questionamentos que vocês deixaram no direct do Instagram e falar para você que sim, é possível você ouvir ao Senhor, sim, é possível você estar posicionada em um lugar onde a graça e o favor de Deus vão alcançar você. Eu consegui capturar 3 questionamentos mais fortes que vocês trouxeram através das mensagens no meu direct. E eu vou deixar aqui embaixo um vídeo, porque o primeiro ponto que eu anotei foi sobre devocional. Não saber como fazer, ter dificuldade de se concentrar, algumas questões assim bem pontuais sobre devocional. E eu tenho um vídeo aqui bem completo e específico que fala sobre devocional. Então, se você tem dúvida sobre o devocional, o link que vai estar aqui embaixo falando sobre devocional, é um vídeo específico, onde eu explico bem direitinho como que eu faço meu devocional, como que flui o devocional, né, para que você tire todas as suas dúvidas. E se ainda assim você ficar com algum questionamento, pode comentar lá nos comentários do vídeo mesmo sobre devocional, que eu vou estar respondendo você. O segundo ponto, e eu quero ler aqui uma mensagem bem específica que eu recebi, algumas partes dela, porque aqui explica bem aquilo que eu capturei de todas as mensagens que eu recebi, ok? Então eu vou ler com você. Tenho ainda muita dificuldade para ter constância com Deus, embora fique os dias em pensamento com Ele, mas ainda sinto que estou falhando. Principalmente o jejum, que eu ainda não consegui jejuar. 2 pontos nós temos aqui: a falta de constância e o jejum. E é sobre esses 2 pontos que eu quero falar com você hoje. Vou começar falando sobre a falta de constância. A constância ela é uma decisão. Todos os dias eu decido sentar, ler a minha Bíblia, fazer o meu devocional, anotar aquilo que o Senhor vai falando. Eu tenho um bloco de notas no celular, onde ali eu também vou pontuando coisas que Deus vai colocando no meu coração no decorrer do dia. Então entenda que a constância é uma decisão. Por isso que eu sempre falo que o Senhor está chamando mulheres posicionadas. Mulheres que estão posicionadas no Senhor, elas vão ser constantes. Elas vão gerar uma disciplina, uma rotina diária onde o Senhor vai entrar. Onde Deus vai estar como o princípio de todas as coisas. Vai estar ali como o principal, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, para que você tenha constância, você precisa primeiro virar essa chave na sua mente e colocar Deus em primeiro lugar. Entender dentro de você que, eu preciso que Deus tome conta de tudo e por isso eu vou colocar Ele em primeiro lugar. Comece se levantando de manhã e fazendo uma breve oração, né? Comece lendo um versículo, 2 da Bíblia, um capítulo da Bíblia, né? Se você assistiu o vídeo sobre o devocional, você vai entender bem como fazer isso de forma simplificada, sem no sul a gente fala, né? Muita frescura, sem muito mimimi. De forma simples, ler a Bíblia, fazer uma oração antes, pedindo discernimento para o Espírito Santo. Isso tudo vai ajudando você a criar disciplina, porque você vai percebendo um retorno do Senhor, você vai começando a compreender a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, né, sobre ter constância, é estar todos os dias disponível a fazer o que precisa ser feito. Assim como você, quando levanta de manhã, precisa escovar os dentes, pentear o cabelo, se vestir para ir trabalhar, ou trocar de roupa, tirar o pijama e colocar uma roupa confortável para fazer o serviço da casa, não importa, você precisa fazer isso.
E o tempo com Deus precisa estar dentro dessa constância. Você precisa colocar aquilo como algo que precisa ser feito. Assim como escovar os dentes pela manhã, pentear o cabelo e se arrumar, ok? Só que tem um ponto aqui que diz o seguinte: ainda sinto que estou falhando. Esse sentimento de falha não vem do Senhor. Então, preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Se você sente que está devendo algo para o Senhor, que está falhando, isso não é um sentimento que vem do Senhor. Isso é um sentimento que o diabo colocou dentro do seu coração para fazer com que você se sinta culpada por não buscar a Deus. E esse sentimento de culpa vai afastando você cada vez mais da intimidade com o Senhor, que esse é o intuito do inimigo contra nós, é fazer com que nós nos afastemos. Você precisa entender que você é filha de Deus. Quando você tem a identidade firmada no Senhor, você começa a entender que se eu sou filha, Deus vai entender o dia que eu não conseguir sentar, acordar de manhã e fazer meu devocional. Que eu, durante o dia, me perder de não questionar Ele sobre alguma coisa, de não perguntar, Senhor, eu devo fazer, não devo fazer. Sabe, esse sentimento de culpa precisa sair de você. Entenda que isso está totalmente vinculado à religiosidade. Lembra dos fariseus? Eles exigiam que Jesus fizesse aquilo que eles por anos foram ensinados a fazer. Ou seja, ler a Torá, ler a palavra do Senhor, mas não fazer aquilo que eles estavam fazendo. Porque o que eles faziam era errado. Eles se posicionavam de forma religiosa na presença de Deus, impondo regras e leis que, na verdade, Jesus veio para quebrar essas regras e leis. Então, não é sobre você se sentir obrigada a fazer. É sobre você fazer porque você é filha do Senhor, porque você quer buscar a Ele, porque você precisa de Deus, sabe? Não é de forma obrigatória, e sim com entrega. Abra o seu coração para o Senhor se hoje você tem esse sentimento, né? Olha, eu sinto, Deus, que eu tô falhando porque eu não tô buscando. Eu me sinto culpada, Deus, porque eu não tô lendo a Bíblia o suficiente. Mesmo que eu faça meu devocional todos os dias, parece que falta alguma coisa que eu não tô fazendo por completo. Peça para o Senhor tirar, arrancar de você esse sentimento, porque isso é raiz de religiosidade. Com Deus não funciona dessa forma. Deus é leve. Jesus só quer o nosso bem. E independente de como for o seu dia, se você só conseguir fazer o seu devocional lá 11 horas da noite antes de dormir, não tem problema. Jesus vai receber, Jesus vai estar ali com você da mesma forma. E Ele não vai deixar de cuidar de você durante aquele dia porque você esqueceu de fazer a oração de manhã. Porque às vezes a gente acorda atrasada, correndo, com criança doente, filho já chamando logo cedo, já exigindo a nossa atenção. Entenda que cuidar dos seus também é uma forma de adorar ao Senhor. Então adore Ele em todo tempo, em espírito e em verdade, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tire de você esse sentimento de culpa, essa raiz de culpa que está sendo gerada dentro de você. E lembre-se que isso é religiosidade, então quebre isso a partir de você. Todas as vezes que você for ensinar alguém sobre a palavra de Deus, não coloque isso como um peso de culpa, como uma obrigação. Eu sei que nós vemos muita coisa na internet, muitas pastoras, muitas pessoas, influencers, que estão lá todo dia, né? Ah, vou tomar café com Deus Pai. Então levanta, passa o café, pega lá aquele devocional pronto, uma xícara de café, vai tomar o seu cafezinho e cumprir a sua obrigação de ler o Café com Deus Pai. Gente, Deus não trabalha dessa forma. Deus não quer um coração desse jeito na presença dele. Ele quer um coração rendido, um coração entregue. Nesse vídeo que eu falo sobre devocional, eu falo algumas coisas relacionadas a estar disponível a entender aquilo que Deus quer. Vai ter dias que Deus vai pedir para você só orar. Vai ter dias que Deus vai pedir para você silenciar. Vai ter dias que Deus vai pedir para você adorar. E vai ter dias que o Senhor vai entregar um livro da Bíblia que você vai começar a ler ele e não vai querer mais parar. Então entenda que Deus é um Deus de movimento. Ele não vai todos os dias fazer a mesma coisa. Ele não quer que você todos os dias sente e tome café com Deus Pai, não. Tudo bem você abrir todos os dias, ter um devocional que você faça. É importante, claro que é. Esses devocionais são muito pontuais.
Muitas vezes esse devocional vai responder para o seu coração aquilo que talvez você leia um livro inteiro da Bíblia e você não compreenda. Mas não é só sobre isso, sabe? Está tudo bem você ter um devocional pronto, que todos os dias tem uma mensagem para você? Ok, está tudo bem. Vai fazer você crescer em sabedoria, em discernimento e em entendimento da palavra de Deus. Principalmente se você estiver começando, acho super importante. Agora, não abra mão de ter a sua Bíblia do seu lado. Porque esses devocionais, eles também citam versículos bíblicos, né? Eles citam leituras bíblicas para que você possa completar, por exemplo, a leitura da Bíblia uma vez no ano. A leitura completa da Bíblia em um ano. Então você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler aqueles versículos que são citados ali. Você vai ter um caderno do seu lado e você vai anotar aquilo que Deus está revelando ao seu coração e que talvez não esteja revelado naquele devocional. Entenda que Deus fala individualmente. Quando eu vou fazer meu devocional, eu posso trazer aqui para vocês a mesma palavra, a mesma citação bíblica, mas essa citação vai falar diferente com você do que falou comigo, porque a minha vida é diferente da sua. Então é importante que você tenha discernimento disso. Não é só sobre ler um café com Deus Pai, mas sim é sobre abrir a sua Bíblia, ler a Bíblia, tirar um tempo antes de começar qualquer oração. Tudo bem se você quiser tomar uma xícara de café, um copo d'água, um suco, comer alguma coisa, não tem problema. Chame Jesus para sentar do seu lado. Jesus, senta aqui comigo. Me traz discernimento da tua palavra. Sabe? Faça uma oração, coloque um louvor, introduza o ambiente, prepare um ambiente para receber o Senhor. Amém? Então que isso fique bem claro para você. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, ok? Lembre-se de curtir o vídeo, comentar, porque isso tudo faz com que o alcance do vídeo chegue a outras pessoas. Eu estou aqui como um chamado do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Me ajude a compartilhar essa mensagem com outras mulheres que precisam de resposta. Amém? E o segundo ponto é sobre o jejum, né? A pessoa coloca aqui que ainda não conseguiu jejuar. Eu quero dizer para você que o jejum, ele é uma decisão também. Assim como você decide todos os dias ler a Bíblia, fazer o seu devocional, ter o seu tempo com Deus, adorar o Senhor, falar com Ele em espírito, você também decide jejuar. A questão maior é por onde começar. Eu vejo que a questão não é eu não consigo fazer um jejum, e sim eu não sei como começar a fazer um jejum. Então é sobre isso que eu quero trazer, essa questão que eu quero responder para você aqui nesse vídeo. É importante que você compreenda que o jejum, ele pode ser começado de forma leve, tirando uma refeição por dia. Quando eu comecei a jejuar, quase 2 décadas atrás, quando eu conhecia Jesus, eu logo fui ensinada a jejuar. E eu vejo que esse foi o principal ensinamento no discipulado que eu recebi, foi sobre jejum. Porque o jejum, ele abriu portas no mundo espiritual que só poderiam ser acessadas através do jejum. E é isso que eu faço até hoje, né? Hoje eu estou em um período de jejum. Então, e eu percebo que quando eu entro nesse período de jejum, há muitos levantes espirituais, né? Às vezes eu fico muito irritada, às vezes é um filho que se levanta, né? Irritando, incomodando, às vezes é o marido, acontecem coisas no trabalho, acontecem coisas na faculdade, são tantas coisas que vão acontecendo que parece que vão impedindo a gente de continuar. Mas eu já estou decidida, eu tomei a decisão lá atrás, muitos anos atrás, a seguir fazendo o meu jejum, a seguir buscando ao Senhor, porque o jejum, ele quebra barreiras no mundo espiritual e ele abre portas, ele faz com que os anjos consigam retornar, trazer a resposta das nossas orações. E isso está claro lá em Daniel 10, ok? Eu não vou falar sobre o jejum de Daniel, mas se você abrir lá o capítulo 10 de Daniel, você vai ver lá muita coisa sobre o jejum é revelado lá nesse capítulo, ok? Então vai lá, leia e para que o Senhor possa trazer clareza para o seu coração. Mas o jejum, como começar, né? Comece jantando à noite. Então, se você janta ali 8, 9 horas da noite, normalmente você fica até outro dia sem comer, ok? E aí você acorda pela manhã e toma o seu café, come alguma coisa. Às vezes, se você sai de casa sem comer nada, come no trabalho. Tire essa refeição e almoce ao meio-dia.
Comece fazendo dessa forma. Foi assim que eu comecei. Então eu jantava à noite e até o outro dia no horário do almoço eu fazia a minha primeira refeição. E ali eu entregava o meu jejum. Importante é você orar dizendo: Senhor, hoje eu vou começar um jejum. Entender o propósito desse jejum, tá? O jejum é para busca espiritual. Então você vai orar para que portas no mundo espiritual sejam abertas, para que haja liberação de resposta de oração no mundo espiritual. O jejum, ele não é sobre o físico. Se você for fazer algo relacionado ao seu físico, eu vou jejuar porque eu quero perder peso, tá? Deus, me ajuda nisso. Não funciona dessa forma. Aí você tá fazendo jejum intermitente. O jejum é para abrir, quebrar barreiras e abrir portas no mundo espiritual. Então, o foco do jejum precisa ser o espírito, alimentar o seu espírito do Espírito de Deus, a morte da sua carne, ou seja, você vai esvaziar o seu corpo das suas vontades, gerando domínio próprio, gerando mansidão, paz, longanimidade, paciência, bondade, todos os frutos do Espírito, você vai se alimentar deles e vai abrir mão do seu humano. Ou seja, se você é uma mulher muito irada, se você é uma mulher muito expansiva, se você é uma mulher, enfim, né? Você vai se alimentar do Espírito e você vai fazer crescer dentro de você os frutos do Espírito, né? Eu posso dizer para vocês que o meu marido foi alcançado pelo Senhor porque eu aprendi a jejuar por ele. Então eu entregava longos períodos de jejum pela vida do meu marido, para que o Espírito Santo enchesse o meu marido. Você pode fazer a mesma coisa pelas outras pessoas? Não. Existem propósitos de jejum específicos, por exemplo, de entrar em um propósito de jejum e oração pela saúde de uma pessoa, por um problema de saúde. Sim, você vai se juntar ali com 1, 2, 3, 10 amigas e vocês todas vão fazer ali um relógio de oração, vão fazer um período específico de jejum pelo milagre da cura, da saúde de uma pessoa, né? Ok? Ou sobre alguma porta de oportunidade que é necessária. Você vai se unir e a união, né? Melhor que estejam mais do que 2 orando, né? E o Espírito Santo ali vai vir, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Então entenda que você precisa ter discernimento do seu jejum, ok? Você vai jejuar pelo seu esposo e por você para serem cheios do Espírito Santo. Como esposa, você tem autoridade no mundo espiritual, porque a Bíblia fala que a partir do momento que o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, eles se tornam um só, uma só carne. Ou seja, tudo aquilo que te purificar vai purificar o seu marido. Tudo aquilo que te santificar vai santificar o seu marido. Se você fizer devocional todos os dias, você vai orar pedindo para que o devocional também fale com o seu marido. E o Espírito Santo vai estar encarregado de levar a resposta, né, através do Espírito do seu marido. Então entenda que você pode alimentar o seu marido no mundo espiritual através do jejum, da oração e da adoração. A única coisa que é individual é a salvação, ok? Então você escolhe ser salva por Jesus, seu marido também precisa escolher ser salvo por Cristo. Mas isso não vai impedir você de alimentar o espírito dele através do seu posicionamento diante de Deus. Entenda isso, ok? Então existem algumas dúvidas com relação ao jejum. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca aqui abaixo nos comentários, eu vou estar respondendo diretamente você sobre isso. Talvez seja algum assunto que eu vá estar criando algum vídeo novo, trazendo mais sobre esse assunto. Mas eu quero que você compreenda que existem conexões no mundo espiritual que só são ativadas e liberadas através do jejum. Então é importante que você aprenda a jejuar. Comece dessa forma. Faça o seu jantar à noite, né? Inicie o seu jejum após o jantar. Jejum só de água, fique até o almoço só com água, tá? Depois você vai aumentando esse tempo, né? Então, faz ali 2, 3, 4 dias até o meio-dia. Faz um propósito ali de 7 dias com o Senhor, de 21 dias, né, de jejum. Então, vá fazendo esses propósitos com o Senhor e vai aumentando esse tempo de jejum. Então, até meio-dia, depois você vai perceber que até meio-dia vai ficar fácil, você vai aumentar até 2 horas da tarde, depois até as 4, depois até as 6. Quando vê, você está fazendo 24 horas de jejum. Está conseguindo cumprir ali um dia todo em jejum espiritual. Então, que você possa começar. Só comece. Comece com esse jejum até o horário do almoço. Você vai ver que é fácil. Ficar sem o café da manhã não é difícil.
Principalmente se você tem uma rotina agitada, né? Eu, por exemplo, como estou em casa com os meninos, às vezes é desafiador, sim, porque eu preparo o café, eu preparo o almoço, mas eu estou sempre focada no Espírito Santo. E eu oro, eu peço para o Espírito Santo tirar minha fome, tirar minha vontade de comer, me dar domínio próprio. Eu vou orando no decorrer do dia. Ok? Então é importante que você também conheça o seu corpo. Eu tenho, como eu gosto muito de um café preto mesmo, né, pela manhã, inclusive eu passei o cafezinho, ó, tá aqui minha xícara antes de começar o vídeo com vocês. Então eu já coloco isso na presença do Senhor. Senhor, eu vou tomar a minha xícara de café pela manhã. Se eu fico até meio-dia, eu abro mão do café. Ok? Então é importante que você comece a entender o seu corpo, a reconhecer o seu corpo. O jejum me ajudou muito, inclusive, com relação a diminuir a cafeína, porque como eu fico em períodos mais longos hoje de jejum, se eu tomo muito café, eu acabo passando mal. O meu corpo fica muito agitado em função do excesso de cafeína e eu acabo passando mal e não consigo cumprir o jejum. Então eu acabo reduzindo a quantidade de café, tudo isso para corroborar na conclusão do meu jejum, para que eu consiga concluir o meu propósito com o Senhor de jejum, ok? Mas eu quero dizer algo muito importante para você para encerrar esse vídeo. O jejum, ele precisa fazer parte da sua vida espiritual. Não negocie o jejum. Assim como você sente que precisa não negociar o seu tempo com o Senhor, não negocie o jejum. Faça o jejum no início, haverão barreiras, você vai talvez se sente um pouco fraca, venha uma vontade muito grande de comer, mas não abra mão, mantenha-se firme, cumprindo o tempo de jejum que você estabeleceu com o Senhor. Faça aos poucos, faça devagar. Se você, por exemplo, tem o costume de jantar cedo, às 8 horas da noite, tá? Se eu já jantei, faça o seu jejum até às 10 horas da manhã do dia seguinte, né? Já serão ali 12, 14 horas de jejum. Aí você vai aumentando esse tempo, come uma frutinha às 10 da manhã, no dia seguinte você faz até às 11, né? Faz 2, 3 dias até às 11, depois quando você vê, você vai estar fazendo até o horário do almoço. É uma questão mesmo do seu organismo se acostumar com a nova rotina de alimentação, ok? Mas não deixe de fazer. Se posicione em jejum, porque o jejum ele abre barreiras no mundo espiritual. Talvez a resposta de oração que você tanto tem orado não tenha vindo pela sua falta de posicionamento em jejuar, em buscar a presença do Senhor, em ser vazia de você mesma, para que o Espírito Santo possa te encher e você possa ouvir com clareza as direções do Espírito. Amém, amadas? Que Deus abençoe o seu dia com paz, prosperidade, favor do alto. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta, comente, faça a sua parte para me ajudar a chegar a mais mulheres. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.